Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o Jardim da Infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o meu mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, hoje nós vamos então iniciar a nossa 41ª aula filmada, graças ao apoio do nosso aluno Itamar, que filma de forma amadoristicamente. Hoje o tema, como todos os outros, é dos mais importantes. Hoje nós vamos iniciar de tratar os danos causados por recalques. Há uma tremenda confusão na vida profissional, se o dano é causado por problema de estrutura, por problema de manutenção, por problema de má execução ou de recalques. Então nós vamos aprender bem a separar isso, é muito simples. Muito bem, voltando à coisa, assim, além da introdução que vocês vão ver no filme, atendendo a promessas que eu sei que posso levar mais de 7 meses, eu vou publicar esses livrozinhos, são 2. Um de patologia e reforço de fundações, e outro de patologia e reforço de estruturas. Esses 2 que já estão no vídeo, certamente, estão esgotados, mas eles virão na semana que vem, eu vou ter uma nova tiragem deles. Como é um livro muito grosso, perto de 800 páginas, eu posso levar 20 anos para revisar todo ele. Então, por isso a tiragem é experimental. E temos esse outro aqui, que é
bem completo sobre todo tipo de sondagem, correlações, parâmetros. O capítulo 4 desse livro vale uma fortuna, porque tendo a sondagem mais utilizada e obrigatória para todas as obras, barragens, túneis, etc., eu consigo fazer correlações difíceis de fazer no laboratório, como peso específico, índice de compressão, modo de elasticidade, resistência, etc. Esse foi o primeiro livro de sondagens do Brasil. Foi publicado por mim na COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1972. Também esgotado, mas a semana que vem eu acho que a gente tem uma sobrinha. Se alguém se interessar, está aqui. Muito bem. Por falar novamente em recalque, qual o recalque que você conhece que é o melhor indicador tumoral de uma patologia? Recalque? Distorcional. Nome, identidade, data de nascimento. Por que o distorcional é o mais importante hoje? Leva em conta a rigidez da estrutura. E o que a rigidez da estrutura tem a ver com essa história? Por que não é a cor da estrutura? Não. Por que a rigidez da estrutura entrou nessa história? Repete porque fica gravado. Quanto mais rígido o material, ele trinca mais fácil, ele é mais frágil para o mesmo deslocamento. Por isso, porque a flexibilidade ou rigidez de uma estrutura é que diz se ela vai sofrer muito, se ela é tolerante ou não. É aquela história do ovo. O ovo é uma casca de cálcio muito rígida. Se eu conseguir deformar 0,2, 0,3 milímetros, ela vai quebrar. Se esse ovo fosse de borracha, entendeu? É por isso. E o mais importante dessa história é que o mesmo recalque diferencial que até ontem era o pior, a estrutura pode suportar ou não. A mesma estrutura, a mesma rigidez, a mesma hiperestasticidade e a mesma modo de elasticidade e Poisson. Depende da flexibilidade da estrutura. O que eu quero dizer é que quanto mais longa uma viga, mais amigável. O que eu quero dizer é que quanto mais hiperestática, mais parruda, etc., pior. Uma estrutura rígida é boa que ela redistribui os recalques. Se alguém falha, passa a carga para os vizinhos. Qual é seu nome? Leonardo. Se o Léo falhar, os dois vizinhos recebem parte da carga. Só que, se cada um recebia 50 quilos, se ele falhar, você vai ter que receber ou suportar 75. Aí vocês começam a recalcar, porque pode ser que o problema seja o mesmo. Aí volta a carga para ele até o desabamento. Um outro fato importante, não sei se falei, vale a pena falar, que os recalques normalmente acontecem até o 5º andar, porque a estrutura vai ficando rígida e redistribui. Trincas até o 5º andar, em geral, são causadas por recalques, e são mais graves aí. Depois a estrutura vai absorvendo e redistribuindo. Quando chega lá em cima, em geral, variação higrotérmica, de umidade e temperatura, variação, falta de junta, dilatação, ou às vezes falta de um chapisco melhor em cima das platibandas que sofrem muito e começa a soltar por esse problema. Em geral, não é recalque, vento, etc. Os recalques ficam mais aqui, porque a estrutura reabsorve esses recalques. Muito bem. De novo, a régua mágica, como eu disse, eu vou ter que... Segura para mim o microfone. De pé, claro. De joelho, não, de pé. Então, vou mostrar esse fenômeno mais uma vez, que terão que ser 12 vezes. A influência da rigidez no dano causado para a estrutura. Como eu falei, o recalque distorcional é o mais grave. E a rigidez da estrutura é representada pelo comprimento dela. A mesma estrutura mais longa é mais flexível e mais amigável. Por exemplo,
O recalque distorcional calculado é o diferencial entre um ponto e outro. Que ponto e outro é esse? Não interessa, é o ponto que eu estou analisando. Não precisa ser 2 pilares, é o mais próximo, às vezes é uma parede, etc. São 2 pontos de análise hoje, porque o recalque total aumenta com o tempo e o diferencial também. Então, o distorcional, que é o mais importante, é o diferencial dividido pelo vão. Por quê? Por que eu divido pelo vão? Qual é seu nome mesmo? Bernardo. Porque quanto maior o vão, menos rígida a estrutura. Tudo bem, não está certo. Ela está aprendendo ainda a ser aprendiz de feiticeira. Vamos lá então. Então eu tenho essa viga aqui, olha aí. 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Se eu der um recalque, por exemplo, aqui total de 5 e aqui de 12, eu vou ter um diferencial de 7 dividido por 50. Fica aí, mas agora eu vou escrever. Então, vamos pegar esse exemplo simples de uma régua com modo de elasticidade bem baixo, que é de madeira. Já vimos que o recalque diferencial entre 2 pontos é igual o recalque num ponto 2 qualquer, na data de hoje, menos o recalque no ponto 1. E que o recalque distorcional que hoje comanda os nossos problemas é o recalque diferencial dividido pelo vão L. Ou seja, é o total, menos o total num outro ponto, dividido pelo vão. Muito bem. Qual é o seu nome? José Ricardo. O que é o recalque total? Ele é composto de alguns componentes. Total. O Brasil inteiro está te vendo, tá? Honra a camisa da UNB. Por que acontece o tal recalque total? O que é a obra recalque? Pelo adensamento do solo. Deles, adensamento. O outro? O outro é primeiro tem uma parcela que é a própria elasticidade do solo. Elasticidade está dentro de que recalque? Lembra? O nome exato não lembro. Imediato. Imediato. Tem outros 2. Um tem uma parcela, aquela sujeira lá que fica no fundo. Mas está dentro do recalque imediato. Do imediato também? Sujeira, não tem jeito de calcular. O que mais? Tem um muito chato e grave, muito comum no Brasil. Em solos lateríticos, vermelhos, metaestáveis, etc. e porosos. Qual é? Não lembro. Colapso. É brusco e catastrófico, certo? Molhou, ele perde sucção, etc, etc. Muito bem. Então, voltando para essa demonstração prática, nós temos uma reguinha com vão de 50 centímetros e que eu provoquei um recalque nela aqui, R1 de 5 centímetros e aqui um recalque R2 de 12 centímetros. Portanto, o recalque distorcional seria 12 menos 5 dividido por 50, que vai ser 7 dividido por 50, como no jargão popular a gente está acostumado a falar numa forma fracionária, ou então num fator de risco, ela vai ser 1 para 7. Alguém, uma estrutura de concreto, se tivesse esse recalque distorcional, o que teria acontecido com ela? Desabada há muito tempo. Qual é o limite? Você se lembra? 1 para 300? Não. Não. 1 para 800? 1 para 800. É um recalque tolerável, quase toda obra tem. Aparecem microfissuras que a gente confunde com variação térmica, problema de massa, retração e tal, e não tem uma direção definida. 1 para 800, normalmente a parede da retrai ou torce, quando chove a gente até vê a estrutura de concreto desenhada pela água da chuva, porque ela entra na fissurinha e fica molhada depois que seca a parede. Muito bem.
Com 1:7, qualquer concreto, estrutura de aço com painéis de alvenaria ou de concreto já teria caído. Por gentileza, de novo. Âncora da TV Globo, hein? O microfone não está funcionando por sorte dela. Então vamos lá. Recalque total aqui hoje, 5 centímetros. E aqui continua 12. Quebrou a viga? Não. Deu um momento fletor alto aqui, olha. Agora eu vou diminuir o vão para 40 centímetros. 5. O prédio, a ponte, o túnel veio afundando. E 12. Viu que o momento fletor aumentou mais aqui, chegou a estalar. Você ouviu? Faz um... Ah, sim, tá. Já ia te recomendar fazer um teste de audiometria. Se eu reduzir o vão dessa viga para 30 centímetros, ela vai ficar rígida, a mesma viga. Então, 5 vai quebrar. Interessante. Muito obrigado. Aplausos para aprendiz de feiticeira aqui. Muito bem. Poxa, mas será que ela não foi tão bem assim? Aplauso fraco desse aí? Muito bem, o que aconteceu? A mesma viga, a mesma peça, a mesma estrutura, suportou ou não, dependendo do vão, ou seja, da flexibilidade. Alguma dúvida aqui? Não. Lembram-se dos limites. Não são rígidos, mas são práticos. 1:800, tranquilo, sem problema nenhum. 1:500, aí eu vou mostrar a sequência das patologias. Mas se for uma viga de concreto, já tem umas trincas, tudo que vem em cima, rígido, trinca, mas não é tão grave. Tem um efeito e um vetor psicológico somente. 1:300 trinca mais, mas em geral não desaba. 1:150, 1:100, 1:200 pode cair. Tem obras que desabam com 1:500. Assim como tem obras que não desabam com 1:100. Ou seja, 1 centímetro e 1 metro. Forçar 1 centímetro e 1 metro vai dar um problemão. Então vamos à sequência lógica. Eu vou tirar uma luz de cima da tela para ver se dá mais contraste. Muito bem. Anotem aí, por favor. Evolução das patologias causadas por recalques. Está aí outras 10 maravilhosas teses de doutorado, 50 maravilhosas teses de mestrado e 100 TCC. Tentar uma correlação entre o recalque, a trinca e o dano. Se olhar para a trinca e medir, eu gostaria de saber qual é o recalque que ela já sofreu, qual é o dano, qual é o fator de risco. Para facilitar a comunicação entre a obra, quando eu estou fazendo consultoria, e os engenheiros, etc., criamos um fator chamado fator de risco, que vai de 1 a 10. 1 praticamente não existe. 2, obra ótima. 7 ou 8, se não reforçou rápido, vai cair. Então fica no intervalo de 1 para 10 e aqui vai acontecendo as coisas. Esse fator de risco é o recalque distorcional multiplicado por 1000. Por exemplo, um recalque distorcional tolerável de 1:500 daria 0,00 vezes 1000, 2. Fator de risco, 2. Então, se alguém te diz, olha, minha obra aqui no Japão está com fator de risco 5, toma cuidado, já reforça logo. Em geral. Muito bem.
Iniciando a sequência, eu teria aqui, por exemplo, só por curiosidade, coloquei esses slides aí. Aqui no hospital da Universidade de Brasília. Tem pilar aqui? Vou lá, tem uma porta. Tem pilar aqui? Tem ou não tem? Não, não tem. Porque se tivesse pilar, como é que estaria aquela trinca lá? Ela não abriria, com pressão. Pilar jamais trinca dessa forma. Eu vou mostrar depois, no capítulo de análise de trinca, que tem algumas poucas trincas que pilar suporta. Existe uma estrutura chamada crítica. São aquelas que desabam com muito pouco aviso. Só a gente que já sofreu é que vê o aviso que está mal. Pilar é uma das estruturas críticas. Eu vou falar depois, é um capítulo. Marquises é um terror. Sacada de prédio, cai sem avisar, avisa. Pilaretes de sapata, taludes, escavações não escoradas, pilares, caixa d'água elevada, etc., são perigosas. Jamais um pilar trincaria aqui, porque aqui daria uma compressão. Se tivesse alguma abertura, ele iria fechar. Tá bom? Muito bem. Um fator de risco na ordem de 2, que é bem baixo, (2,6), que é mais ou menos 1 para 380, aqui eu não pus a sequência toda. Os edifícios largos, aparecem fissuras milimétricas, ou submilimétricas, abaixo de um milímetro. Já com esse fator de risco, nós já temos afofamento de azulejos, sem, entretanto, ainda desabar. Por que se eu tiver um recalque distorcional, o de óculos aqui, qual é seu nome? Pedro. Por que se eu tiver um recalque distorcional, um dos excelentes indicadores é azulejo? Muito bem, porque o azulejo é muito rígido, tem um alto modo de elasticidade. A estrutura sofre, mas o azulejo não. Entendeu? Então ele não suporta deformação. Geralmente a trinca é no rejunte, faz uma escadinha. Típica de recalque, mas nem sempre. Por que, Pedro? Que nem sempre a trinca de 45 graus é recalque, como todo mundo pensa. Muito bem, porque as tensões de tração máxima que abre a trinca indicam o ponto que está deformando. Quase sempre é recalque, mas nem sempre. Então, primeira coisa, trinca de 45 é recalque? Não sei. Não sei. Vou lá traçar a tal regra da mediatriz no estado plano, bidimensional, na situação de cisalhamento puro. Né? Como esse nome é compridão, botaram o nome de regra do Dicran e não falha. Tá bom? Não falhava, não sei se vai vir falhar. Muito bem. Então, bom, por que então? Experimente. Pegue aquela forminha de gelo de plástico, torce ela, o gelo pula. Por que o gelo não acompanha? Porque ele é rígido. O azulejo sai. Nessa faixa costuma não soltar. Quando o recalque distorcional está nessa faixa, não costuma soltar. Muito bem. Um outro problema comuníssimo são portas e esquadrias tipo Máximo A fogem do esquadro e agarram armários embutidos, etc. Depois eu mostro uma sequência mais detalhada. Porque a porta é colocada no esquadro, armário embutido é colocado no esquadro,
vidro máximo ar é colocado no esquadro. Ora, normalmente o usuário culpa a construtora que botou a madeira vagabunda que inchou, ela não fecha, começa a agarrar. Ou então chama o marceneiro e fala, olha, a lingueta já não entra mais no buraco, tem que limar para baixar um pouquinho. Quando é máximo ar, normalmente ele abre de manhã e não fecha à noite, quebra. Porque um bom vidraceiro tem que deixar no blindex uma faixa de 1 centímetro de folga. Vidro é muito rígido. Qualquer deformação, se o caixilho tiver zerado no vidro, vai começar a quebrar. O apartamento da minha filha, que é um apartamento de luxo, construído por uma grande construtora, quase uma vez por semana quebra um blindex, aquele vidro plano, não é blindex, aquele vidro plano para peitoril. Por quê? Porque não deixaram uma pequena folga para ele trabalhar. Todo dia quebra, o pior é que às vezes cai um pedaço lá do 15º andar para baixo. Eu não diria que isso é maldade não, sabe? A culpa acho que é nossa de professores, que a gente enche o quadro de teoria, mas o resultado mesmo fica para trás. E é uma bobagem. Agora você imagina um prédio, 4 blocos de 50 apartamentos cada um, eles vão ter que tirar os vidros todos. Não dá para cortar vidro laminado. Ele não aceita corte. Vai ter que mexer na esquadria para folgar. 50 prédios trabalhando de cadeirinha e tal, é uma confusão. Lembra daqueles 2%? Lembra do resultado do Sinduscom, que você faz uma obra, depois vai gastar 2% do preço da obra para consertar a pastilha que solta, infiltração, trinca, vidro, não sei o que lá. Muito bem, nessa altura, portas e esquadrias não fecham. É o primeiro sintoma de que o tumorzinho já está grande. Já começou e daí para frente tem metástase. Cuidado. Olha aqui um prédio que eu examinei fora daqui. Eu vou tirar mais luzes para vocês verem a folga que já deu na porta aí. Saiu do esquadro. Isso já é uma situação bem ruinzinha, porque não é só esse sintoma, vem todos os outros juntos. Está vendo a folga de 1 centímetro aqui? Já tem trincas lá em cima. Não é hora, mas eu vou falar sobre trincas. Como é que eu evitaria essa trinca aí em cima das portas e janelas? O que faltou? Verga contra verga. Não quer dizer que não iria trincar, mas ela retardaria muito. Até mesmo porque, quando eu faço um furo num painel, janela e porta, há uma geração, um estado de tensões em volta é muito alto. Lembra da observação profissional? Aquele negócio de verga de 20 centímetros e tal, não funciona. Precisa ter muito sorte para aquele negócio não rachar. Eu trouxe o vidrinho. Quem que traz mais água para dentro do apartamento que mofa tudo que está encostado? Biblioteca, e isso é muito comum, apodrece tudo. A trinca mais aberta ou a trinca que tem 1/10 de milímetro? Por que a menor? Poxa, a menor traz mais água para dentro? Efeito de capilaridade. Porque a força de sucção, ela contrabalança com o peso da água. Uma trinca de 0,5 centímetro, a água é pesada para a força de sucção, ela não puxa, entendeu? Muito bem. Então, não, essa trinca é fininha, subcapilar, larga ela para lá, inofensiva, vai encher o apartamento de mofo, ácaros e fungos. E a melhor forma de consertar ácaros e fungos é água sanitária. Escova com água sanitária. Ele vai voltar, mas demora mais. Muito bem. Crescendo o recalque para 1 para 250, edifícios estreitos, com largura menos de 15 metros, já dá para ver que ele está com torção e talvez, dependendo da posição, dá para ver que ele já está um pouco desaprumado. Aqui, entre aquela história da porta, etc., vai ter muitas outras patologias, cerâmica e tudo mais. Junta dilatação,
aqui, edifício alto, rígido, com 1 para 250, a gente já nota que ele inclinou. Aumentando esse recalque, em geral, com fator de risco 4,4, que é 1 dividido por 230, guia de elevadores. Elevador começa a travar num certo pavimento. Isso é muito comum, já é uma fase muito ruim, 1 para 250. E lembram-se que quando o elevador trava, é porque já está muito pior do que a gente pensa. Por quê? As guias do elevador, que são trilhos, é presa, não é num furo, é num rasgo. O elevador vai ficando velho, ele começa a bater e tal, o pessoal vai lá e ajusta o rasgo e tal. Às vezes engole todo o rasgo onde é preso as guias do parafuso, aí ele começa a travar. Aqui nós tivemos um caso em Brasília, edifício, é público, eu posso falar, o edifício Maurício alguma coisa, ou seja, o edifício onde está a Secretaria da Receita. Esse prédio pegou as melhores cabeças do país, projetaram o prédio. Só que, na época da construção, ainda não se sabia que a asa norte de Brasília era muito problemática. Ou seja, a 26 metros de profundidade, encontraram uma camada de quartzito, que é duríssimo. O pessoal falou, puxa, até que enfim, terreno ruim, até 26 metros, o que não é comum, porque nessa profundidade já é um terreno residual. O de branco. Qual é a diferença? Quais são os dois tipos de perfis geotécnicos que você conhece? Eu falei em perfil residual. O que significa isso? O que é um perfil residual? Não lembra? Alguém? Aqui é proibido ficar calado, pode chutar. O que é um perfil de solo residual? Pessoal, estão muito calados. Pode chutar. O que é o perfil residual? Nós temos basicamente dois tipos de perfis de terreno. O residual e o sedimentar, ou seja, transportado. O residual é um perfil que nem tem camadas. À medida que eu aprofundo, eu vou encontrar o que lá embaixo? A rocha mata, chamada bedrock. Porque o perfil residual é aquele cujo solo, que o geólogo chama acertadamente de rocha decomposta, veio da decomposição da rocha que está embaixo. Ou leito rochoso. Então, nós temos até, segundo Milton Vargas, ele classificou o solo em horizontes A, B, C e saprolito. Saprólito ou saprolito. Então, no início, era o verbo, ou seja, a rocha. Ela foi se decompondo, virou pó de rocha, que nós engenheiros chamamos de solo tudo aquilo que dá para escavar na picareta. O geólogo chama de pó de rocha ou rocha decomposta. O horizonte A é o mais velho, está muito decomposto, tem até matéria orgânica aqui, nasce árvores e tal, é fértil. O B já é um residual mais jovem. O C chama-se saprólito ou saprolito. É o residual mais jovem, formado recentemente, que parece rocha, mas não é. Já é solo. Muito bem. Na engenharia, qual é o nome da moça?
Lorena, como engenheira, nós temos dois tipos de perfis, residual e o transportado ou sedimentar, porque ele transporta e sedimenta. Eu vou mostrar aqui o transportado e queria te perguntar, como engenheiro, qual que você prefere? Comprar um terreno numa região de solo residual ou transportado? O perfil transportado é aquele que tem várias camadas transportadas em eras geológicas diferentes. Então, alguns milhões de anos atrás, o vento colocou aqui argilas finas, aqui tinha um rio que jogou cascalho, aqui voltou a ter argila mole, etc, etc. Só lá embaixo é que vai encontrar o bedrock. Como engenheira, Lorena, o que você preferiria? Muito bem. Por quê? O outro também você vai saber o que tem. Você vai fazer uma sondagem, nós vamos falar sobre sondagem, talvez hoje não, mas na próxima. Eu vou colher a amostra, classificar, falou, opa, mudou o perfil aqui, então. Melhor, muito melhor residual. Por quê? Duas razões. Mais resistente? Não. Eu posso ter uma camada de cascalho aqui, até de rocha, que foi colocada, por exemplo, por uma erupção vulcânica. Solos perto de montanha, cai aquele bloco, cidades, cai aqueles blocos enormes, resistente, mas tem um grave problema. Então, duas vantagens do residual. Raciocina. Alguém ajuda ela? Melhor. Em termos de resistência, vamos supor, ensaio de cone ou SPT, o que acontece com o diagrama de resistência aqui? Crescente, sempre melhora. O solo vai sempre melhorando. Você não pega a grave surpresa, que é uma enorme patologia, de ter um terreno firme, de repente embaixo, mole. Então você tem essa certeza. Em Brasília, a Asa Sul toda é residual. Vai furando, só vai ficando melhor e mais duro. No perfil sedimentar, eu posso ter um solo bom aqui, depois um solo muito ruim aqui, depois outro solo bom, etc. É um perigo. Primeira vantagem. Se eu colocar uma fundação a 10 metros, a 11, se ela passar 10 metros, se ela for calculada, não tiver recalque grande a 10 metros e nem entrar em ruptura, a 11 é melhor, a 12 é melhor. Então, durmo tranquilo. E outro aspecto muito importante, além do crescimento da resistência. É uma facilidade que o residual tem em relação ao sedimentar. Alguém? Homogeneidade. Então dá para fazer um estudo matemático, as amostras são mais ou menos iguais. O outro é uma loucura. Eu quero crer que dentro de uns 50 anos, talvez, com a melhoria dos programas de computador e ensaios, eu vou poder pontuar o solo todo. Mas até lá é muito difícil. Ainda nós precisamos ter muito bom senso nessas áreas de patologia, fundações e estrutura. Muito bom senso. Entendeu aí, Lorena? Duas vantagens. Aqui eu posso ter solo transportado por vento, poeira, que é fino, poroso e ruim. Aqui eu posso ter, quando o solo é aluvial, transportado por água. Se eu te mostrar duas amostras, como é que você sabe que ele é aluvial, transportado por água? Redondinho, porque vem rolando, gastando, chega lá, no lugar de pedregulho ele chama de cascalho, é a mesma coisa, o cascalho geralmente é redondinho. E ele é horrível para uma sondagem, porque a sondagem bate numa pedrinha e fala, puxa, que maravilha, o terreno sem golpes. Sem golpes não, porque o máximo é 50. Entenderam? Muito bem.
Então, aqui, se eu tirar uma amostra aqui, vai ser a mesma. Aqui ela vai ser um pouco melhor, mais compacta, menos vazios, menos recalque, etc. Muito bem. Aqui nesse prédio, o elevador não subia, são 24 andares, não subia acima do 4º andar. Ele travava. Nesses outros 2 casos que eu examinei, também travou no 6º andar. Né? Usaram toda a folga possível das guias e o elevador não passava mais. Já é um sintoma muito ruim. Veja lá, nós estamos já com para 230, que muitas estruturas já nem suportam mais isso daí. Aqui é aquela amostra da regra do DICRAM, nós já falamos, né? Qual era o problema aqui? Qual era o problema? Baldrame. Nas regiões de solo vermelhos porosos do Brasil, inclusive no norte, a areia siltosa porosa, molhou, ele sai. Muito bem, eu vou falar nisso depois, mas o baldrame tem culpa e não tem culpa. Oi? Regra do DICRAM. Tira a mediatriz. Opa, desculpa. Tira a mediatriz. Problema aqui. 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 Uma pergunta. Aqui tem uma vigona. Não tem pilar. A viga passa pela parede. Essa viga foi a causa do problema? Por que que eu garanto que não é? Oi? Se fosse a trinca, estava na vertical. Seria tração indireta, muito bem. Mas, além dessa observação, por que que eu tenho certeza que não foi a viga que comprimiu a parede? Porque tem uma trincona embaixo da viga, se fosse ela fecharia e não abriria. Depois eu vou mostrar com calma, mas se houvesse uma carga concentrada aqui, a trinca seria como o Kleber falou, vertical, mas aberta, efeito lobo carneiro, tração indireta. Comprimiu aqui, não vou, essa tela está difícil de subir, mas ela vai dar uma tensão de tração indireta aí, deixa eu ver se eu chego lá. Cheguei. Muito bem. Não haveria essa trinca aí de forma nenhuma aberta aqui embaixo. Olha o tamanho dela. Se eu tivesse essa carga concentrada sobre a parede, ou se a viga fletisse, aqui na UNB nós temos um laboratório super bem calculado, vigas de 8 metros de vão. Trincou o piso todo, foi um terror. Um laboratório de geofísica, um negócio muito, muito sensível. A radiologia também chegou a parar no HOB, porque o recalque foi tão grande que saía desfocava a imagem radiológica, por esse problema aqui. Se fosse o caso da viga aí, se ela fosse a criminosa, abriria uma trinca assim chamada tração indireta, efeito lobo carneiro. Porque o diagrama de tração é mais ou menos assim, olha. Então, aqui com certeza a viga não foi a vilã dessa história. E se tirar uma perpendicular, mediatriz, a trinca, qualquer ponto ela vai acusar a cinta. Interessante, 2 aspectos interessantes para baldrames, etc. Primeiro, por que que o baldrame trinca mais do que as outras vigas de cima, do 1º ao 10º andar? Porque ela está sentada no solo e a água da chuva lava o solo e acaba fazendo abatimento. Muito bem. Colapso, normalmente. A gente não calcula apoio no solo, elástico.
Até que podia calcular, mas determinar o tal coeficiente de recalque de mola ainda é complicado. Inclusive, se alguém que me vê por aí, que vive me perguntando como é que calcula o coeficiente de mola para esses predinhos da tia Dilma de 4 andares, Radier, está sendo publicado no Congresso de Belo Horizonte agora, um trabalho meu, que mostra uma primeira correlação entre o SPT e o coeficiente de recalque. Mas a minha recomendação é, faça a prova de placa. Aí você vai determinar com precisão. Precisamos, no Brasil, muitas provas de placa para definir o coeficiente de recalque. Aí, melhorar a correlação com o SPT, que veio lá do TERZAG de 1953, por aí. Muito bem. Então, apesar de que a gente não considera nenhum apoio no solo, o solo costuma sair. Aqui no ENFA, abaixou 80 centímetros. Eu entrei por baixo, entre a laje de piso e o solo. O ruim é que quebra a caixa de passagem, tudo que está encostado no chão, desce. Entenderam? Então, e por que, Kleber, se o solo sai de baixo, por que que ela flete? 3 anos depois, choveu, flete. Mas por que que ela flete? As outras vigas não fletiram? Boa pergunta. Alguém? Toda viga flete um pouco. E por que que, em geral, aparece problema mais... Aí, olha aí. Dá uma olhada no prédio, às vezes ele tem um paredão encostado no chão, está todo rachado. Porque todas as vigas, como a prima dela, que é a viga baldrame, fletiram. Só que, o que que eu faço com a parede? Espero os 3 meses, 2 meses, para tudo fletir e tudo ceder. O baldrame, coitado, não teve... Lá no Detran da 910 tem uma trinca maravilhosa, horizontal, meio metro. Tem 1 centímetro de abertura, passa lá e vê. Totalmente inofensivo. A cinta bateu 3 anos depois. As outras tiveram a chance e o direito de deformar a massa, de puxar e tal. O baldrame, só 3 anos que ele ficou livre para fazer isso. Portanto, se ela estiver dentro da flecha, da razão de 1/600 por aí, é totalmente inofensivo. É só esperar ela trabalhar, porque ela está no regime elástico, ela vai parar. Pois não. Contra-verga na janela? Ou porta? Claro que não. Por quê? Por que que você está garantindo que não tem contraverga nem verga aqui? A pergunta sempre é por quê? Que se tivesse, não tinha essa trinca. Só se o recalque fosse muito grande e quebrasse essa trinca. Eu já cheguei a falar para vocês, eu vou escrever o manual de correção de verga e contraverga. Eu cheguei a falar para vocês... Cortar, colocar uma trelicinha e concretar fora a fora. Tá bom? Então, aqui não tem verga nem contraverga. Podia ter até trincado em cima dela, sabe? Mas ela não deixaria acontecer tudo isso aí. Problema? Nenhum. Nenhum. Usa o manual de trincas. Deixa acabar de fletir. Vê se tem vazamento. Uma coisa importante quando você vai numa obra com problema. Pede o seu morador ou cliente... Conta de água no último ano. Ah, doutor, teve um vazamento terrível. Vaza 10, 20 mil litros de uma vez. E quando chega a mostrar, ele já foi lá embaixo e subiu. Um vazamento de água aqui deve ter acontecido e aconteceu isso aí. Depois que acabou, manual de correção de trincas que eu estou distribuindo, é só pedir para quem está me ouvindo, ter um manual de correção de trincas que corrige até 90%. Nunca cometa a bobagem de avisar para o seu cliente que vai resolver 100%, 90%, mas ninguém nota depois. Coloca a tela de aço, tira o reboque, né? Lembra? Depois põe uma massa pronta, que é boa, depois um tela fixa, aquela que a telinha que tem o centro sem cola, depois
massa acrílica, que é elástica, e depois tinta acrílica. Nada de massa de PVA que é rígida, nem tinta PVA, que tem que ser acrílica. Conserta, é totalmente inofensiva, essa parede não vai cair. Nem vai matar ninguém. Mais alguma dúvida aí? Não. Olha aí, 2 fatos interessantes. Muito comum. O marceneiro, a construtora, contratou um marceneiro vagabundo. Então, contrata um segundo marceneiro que vai lá e põe um roda-teto maior. Está aí o armário despregando a parede. Recalque distorcional na faixa de 1:300 por aí. Piorou, né? Aqui, nessa faixa já de 1:300, 1:250, o azulejo começa a soltar. Como o azulejo é rígido, ele levantou. Ou até às vezes por falta de uma juntinha. Em obras críticas, recomendo rejunte flexível AC3 à base de epóxi, para ele permitir um certo trabalho. Está vendo que o azulejo já está soltando? E eu posso depois fazer uma coleção de uma série assim, um pouco mais detalhada, mas a essa altura o morador já sofre um efeito psicológico muito ruim. Ele já vê, porque aparece a primeira trinca na parede, vem a segunda e tal. Então ele já sabe que o prédio está mal. E a nossa recomendação é a seguinte: verifica se o prédio está ruim, porque muita gente sai nessa altura e não volta mais. Tira os azulejos, ou recomenda ao morador, tira os azulejos fofos, faz o teste do som cavo. Você trouxe o martelinho, Kleber? Não, né? Pode tirar que vai cair. Vai cair também, etc. Então tira, empacota, põe no jornal, porque o dia que reforçar as fundações ou as vigas, volta o azulejo. E às vezes azulejo velho você não vai encontrar mais. E o pior, geralmente desaba esses azulejos de madrugada, quando altera a temperatura, dá uma torção ou aumenta a umidade. Então todo mundo sai correndo de medo porque fez um barulhão, né? 50 azulejos caem no chão. Às vezes você chamar de madrugada, está todo mundo de camisola lá embaixo do prédio, apavorado. Aí eu recomendo trazer a Defesa Civil, que ela tem o feeling de perigo. Fala, olha, a gente anda junto com eles, né? Toma cuidado, porque a soma de problemas aqui é perigosa. Então, a recomendação é essa. E olha, muita gente não volta mais a dormir no prédio. Vai para casa de parente, hotel, etc., porque já me disseram que tem pesadelo, sonhando que está caindo em cima dele a laje. Não tem preço que paga isso, né? Muito bem, a coisa aumenta, as trincas inclinadas no azulejo começam a soltar, a faixa 1:220, se já não caiu, já tem um componente psicológico, o morador já sabe que está ruim. Interessante, quando é alvenaria de reboque comum, ela não só trinca, como cisalha e esmaga, começa a cair terra no chão. Então você chega numa edificação, primeira coisa que a serviçal fala, olha doutor, chega, todo dia eu varro aqui, mas tem pó de areia no chão. Eu não falo nada, mas já sei, a trinca está, além de estar trincando, está sofrendo esmagamento e cisalhamento. Vai jogando areia nos móveis e tal. Isso já é um sinal muito ruim, que além de tração tem cisalhamento e esmagamento. Já é a fase final. Como isso aqui também já está em fase final. Aliás, está aí, serviçais reclamam. Vidros trincam. Portas e janelas já emperram muito tempo. Vazamento e gotejamento é uma outra fonte de dor de cabeça. Vai num prédio que tem pilombria e está pingando. E como a laje torce, quebra a tubulação do banheiro. Aí há um problema social. O vizinho de baixo fala, pô, seu banheiro, já te pedi para consertar, está vazando em cima do meu banheiro aqui, está dando problemão, manchou,
estragou o gesso. Fala, poxa, mas eu já consertei. Entendeu? Torce mais, vaza mais, etc. Não tem nada a ver com o problema hidráulico. O problema é torção. Como a laje torce, o PVC nem sempre acompanha, porque ele está preso, racha. E o pior, se tem tubo elétrico junto com água, racha o de água e a água vai pelo elétrico, começa a dar curto-circuito, etc., desarma os disjuntores, é ruim. Ou seja, quando isso acontece, quando há desavença entre vizinhos por causa disso, pode saber, o recalque está muito grande. Na sequência, eu vou repetir depois devagar. Fissura na estrutura, edifício alto a gente já vê. Já passou da hora de recomendar um reforço de fundações ou de estruturas? Um capítulo inteiro ou 2 sobre como reforçar as fundações. Eu só teria que te dizer o seguinte, uma grande vergonha é abrir a barriga do paciente 2 vezes. Reforço tem que ficar para ficar. A menos que seja uma coisa muito complicada, que não dá para consertar de uma vez. Tem metástase no intestino, fígado, pulmão, etc., osso. Você conserta 10, fica o resto lá te perturbando. Isso eu já vi várias vezes. Razão pela qual eu fiz aquelas paredes. Tinha um tubulão, botaram 2, depois botaram 4, piorou. Por que que se eu reforçar o pilar errado, piora? Porque ele não recalca, dá um distorcional, diferencial grande, consequentemente, distorcional. O ideal mesmo é que todo o prédio afundasse por igual. Eu cheguei a falar para vocês num reforço que eu vi no México, fantástico o processo que eles usam, fazendo furinhos. Puxa, essa é uma história que vale a pena. Povo sofrido, engenheiro sofrido, está lá na cidade do México, que ele é construído numa super cratera, o solo péssimo. Então, a gente anda na rua, os prédios todos tortos, né? Todo mundo já está acostumado a ver o prédio torto. Aliás, quando forem a Santos, vai lá para a beira da praia, vocês vão assustar também os prédios todos tortos. Eu vou mostrar uma sequência depois. Muito bem. Eu, como bom cristão, fui assistir uma missa numa catedral lindíssima no México, e vi extensômetros perto dos pilares. Toda em arco, complicada, rígida, mas por ser bloco de pedra, tolera alguma deformação diferencial. Então, era toda em arco. Aqui o piso. Nós estávamos aqui, eu e minha esposa, e observei que tinha extensômetros. Aí comecei a olhar para o teto, vi trincas nos afrescos, etc. Então, todas elas, ou a grande maioria, instrumentada com extensômetro. Fiozinho pendurado aqui. O padre rezando para não cair a igreja, etc. Aí conversei com o engenheiro, que nós fomos visitar a escola de engenharia, ele me falou o seguinte, o que eu acho bom e gosto, de CRAM, em vez de encerrar nenhum tipo de pilar ou entrar debaixo da fundação e levantar a igreja com macaco hidráulico, porque eu prefiro baixar a igreja, para diminuir o recalque distorcional. Por que que levantar um pilar de baixo para cima é pior do que deixar ele descer e descer o bom? Em vez de levantar o ruim para nivelar, eu prefiro segurar o ruim, reforço o ruim, e depois desço o bom. Furo, injeto água, sobrecarrego com piscina para ele voltar. Por que que de baixo para cima não é tão bom fazer isso? Cortar o pilar e empurrar, como é a recuperação, que no final do curso eu vou mostrar como levantar prédios. Por quê? Então, corta-se o pilar, coloca-se o macaco hidráulico e empurra de baixo para cima até nivelar o prédio.
Por que isso não é tão bom quanto segurar o ruim e amolecer o solo do bom até ele cair para a horizontal? Alguém? Por que não é tão bom levantar, empurrar de baixo para cima do que de cima para baixo? Para descer todo Santa Ajuda, quase. Eu mesmo, cristão, preciso de um monte de santo para me ajudar a empurrar um prédio de 10 andares para baixo, mas tudo bem. Quase. Isso também é importante. A gente não nivela o prédio totalmente, porque ele cicatriza com o tempo, calcifica. Se você forçar, que você quebra o prédio. A gente recupera aí até 90, até o diferencial ficar tolerável. Porque alguém... Aonde é que está a ferragem principal de uma estrutura? Embaixo ou em cima? Embaixo. Ela é calculada para receber força de cima para baixo. O ferro negativo geralmente é pequenininho. Se por acaso eu empurrar de baixo para cima, ele pode quebrar o negativo. Ah, doutor, vou levantar um pouquinho a laje. Ela está fletida, reforçando, vou reforçar, quero levantar a laje. Nunca tenta voltar ela todo para o lugar. Você pode usar o macaquinho hidráulico de caminhão, levantar ela um pouco para reforçar ela ficar nivelada, mas não muito, porque senão ela quebra de baixo para cima. Aí se quebrar de baixo, e se eu forçar? Não tem problema nenhum, você dividir o vão pela metade, senão você vai ter uma flecha menor, o negativo, ele não vai quebrar no vão da metade. Lembra que eu falei que se você tiver que levantar, sobe em cima e usa um estetoscópio na parede de cima. Ela chora, ela chia. Quando começar a chiar, para, porque está esmagando a de cima. É hora de parar. É possível dar uma levantada, mas não é bom, porque pode mesmo quebrar o negativo. O que não tem problema, porque um vão de 8 metros, eu desvio em 4, ela não vai fletir mais por causa disso. Entenderam? Então... levantar de baixo para cima é possível, é a técnica usada no Brasil e o pessoal é muito bom, mas eu prefiro sempre baixar como eles fazem. Então, o que o mexicano espirituoso fez? Esse pilar aqui está descendo menos do que aquele. Aquele está descendo, está me gerando um recalque diferencial e, consequentemente, um distorcional grande. Eu até vi a maquininha deles, achei ótima. Eles fazem um poço aqui, que aqui é um alicerce de pedras. Eles fazem um poço de 2, 3 metros, desce um técnico e fura com a máquina de furar vários furos debaixo da sapata que está resistindo em descer. Esses furos, em geral, segundo eles me disseram, têm 2 polegadas, 5 centímetros. Com o tempo, esse começa a ceder, ou seja, descer, diminuindo o diferencial e, portanto, o distorcional. Eles vão observando, esse furo começa a ficar oval, até fechar. Se por acaso ainda precisar, eles fazem uma segunda etapa de furação. Eu achei a ideia fantástica. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguém me diz, isso é uma janela, é uma escolinha do DF, o que está acontecendo nessa escola? Tem um pilar aqui, olha, uma escolinha de aço, sabe qual é a carga dela? Era negativa, ela podia até voar por vento. Tem um pilar de aço aqui. É falta de verga? Se tivesse a verga, teria retardado ou trazido dessa trinca para cá, porque a verga ficaria aqui, não é isso? Mas não curava o problema, porque o problema não é verga. Tira perpendicular à mediatriz, recalque nesse pilar. Terreno ruim, núcleo bandeirante.
macaqueamos, assim, todo ano eu ia lá, como era estrutura de aço, macaqueava a estrutura todinha para cima, até uns 50 centímetros. Depois venderam o terreno, fizeram mais um monte de coisa. Por quê? Foi ali, eu tenho um córrego, não sei se sabe, alguns bilhões de anos atrás, na parte alta, que é a primeira avenida, tinha um córregozinho. Foi erodindo, 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 ele está 50 metros lá embaixo, virou até uma área de agricultura. Os japoneses gostam de plantar ali porque ficou uma matéria orgânica lá embaixo. E o terreno é muito ruim, fizeram uma escola sem sondagem. O terreno, uma turfa, não teve jeito, ela afundou 60 centímetros, então todo ano ia lá, levantava 10. Como era toda de aço, era fácil, cortava, levantava e soldava um pedacinho de perfil. Muito bem, então, a resposta para essa trinca que nós vamos analisar no próximo capítulo, tira perpendicular, ou é cinta, mas se observar aqui tem um pilar, logo aqui recalcando. Só tinha duas respostas aí. 402 sul. Não é grave, porque é parede sobre baldrame. Molhou, não foi compactado, não tinha nenhuma estaquinha embaixo de trado, cedeu, rachou toda, quebrou calçada, etc. Foi só refazer, o prédio estava sadio, sem problema nenhum. Só muito comum, parede em cima de piso sem fundações, às vezes nem um baldrame. Todas elas racham. É grave? Não. Parede cedeu. Muito bem, para recuperar, quando a gente falar em reforço, eu prefiro usar um estaquinho atrado não gêmea. Que o ideal são duas, tem a viga, baldrame, faço uma aqui, outra aqui, e por baixo faço um bloco. Mas para não quebrar granito e mármore dentro de apartamento, eu faço por fora uma com a mão francesa segurando esse baldrame. Tem um monte delas aí. Tá? É possível. Outra dúvida? Nenhuma? Muito bem. Já é fase final. Aqui é morte mesmo. Começou a pular ou saltar piso, é uma situação muito grave. Pior do que essa é só a bolinha que você põe no chão, um brinquedo de menino, tudo corre para o canto da sala. Tome cuidado na hora de dar um parecer ou definir, porque às vezes o piso levanta por variação térmica numa laje ou por falta de junta. Então ele levanta também, cuidado, muito cuidado. Aqui, por exemplo, piso de sala, o taco levantou todo, recalque muito grave, distorcional, na faixa de 1 para 200 por aí. É um prédio ao lado do eixo monumental, do eixo L, do lado oeste, W, vazamento da rede, a CAESB honra todos os compromissos. Nas quadras 700, vazamento de rede de água deles derruba às vezes 10 casas. Aqui vazou a rede, pegou 2 prédios paralelos, ele entortou todo, 12 centímetros para dentro do eixo. Né? Muito bem. Levantou tacos, cerâmica toda, soltou, etc. É uma fase muito perigosa. Começa a examinar pilar. Laje flat, viga flat, trinca um pouquinho, mas não é tão grave. Aqui é aquela brincadeira que eu já falei para vocês. Nesse prédio, morava um senhor político, já podia ter caído desse prédio, mas não era o caso, que tinha o hábito de comer um ovo cozido todo de manhã. Ele reclamava para mim, Dicran, é um problema para mim, se eu der uma bobeira, a hora que eu solto o ovo aqui, ele escorre na mesa. Então eu pego uma batata frita, que eu não vi aqui, e coloco aqui para poder pegar o ovo, comer o ovo cozido com o sanduíche dele. Recalque distorcional pequeno, entre um ponto e o outro, mas uniforme. O prédio virou todo 12 centímetros. Então, entre um ponto e o outro, tinha o distorcional, mas era uniforme. Todo mundo afundou por igual. Então, o prédio rígido torceu. Muito bem. A coisa progride. Então, revisando. Quais são os primeiros sintomas? Trincas, microtrincas, da grossura de um fio de cabelo ou de uma lapiseira 0,7 na parede.
Normalmente o morador não vê, não percebe, acha que não, Dicran. Todo prédio racha um pouco. Entenderam? Essa trinca com o tempo abre, não sei se lembra daquelas paredes, começa a abrir e aparece uma segunda paralela. Aumenta o recalque distorcional. A trinca sai da parede e vai para a viga de concreto, já não é bom. Enquanto isso, já nessa fase, quando ela passa para o concreto, as portas já não fecham. Se tiver vidros mal colocados, racham. Blindex de portaria estouram. Depois que essa trinca sai da parede, ela começa a estriccionar o aço. O aço, antes de romper, ele estricciona. Tem um microscópiozinho que a gente vê até uns 30 centímetros, pela trinca eu vejo se o aço já começou a estriccionar. Aí, elevador, não sei o que lá, já saiu tal, já soltou piso de cerâmica, bolinha corre, começa a rachar e começa a pingar embaixo. Depois disso, mal. Então, quando levanta a cerâmica, é uma situação muito grave. Aqui, um caso de um prédio já desabado, como é que fica, né? Olha aí. Muito bem. Alguma dúvida? Eu vou parar a aula aqui, porque o próximo capítulo é tão importante quanto esse, interpretação de trincas. Então lembre-se, primeira trinquinha, ninguém nota, ninguém vê, risco de 0,7 na parede. Ela aumenta. Aumenta, a porta começa a não fechar. Aumenta mais, o vidro quebra. Aumenta mais, o elevador trava. Aumenta mais, a cerâmica e o azulejo cai. Aumenta mais, o prédio cai. Entenderam? O próximo capítulo vai ser entender trincas, saber se ela é grave, qual é a causa, qual é o prognóstico, saber se é grave, e a terapia, como consertar trincas de estrutura em geral. Vou fazer a chamada. Muito obrigado. Até a próxima aula.